da interação positiva que eu tenho com a população, com as autoridades. Aqui realmente as pessoas procuram nos ajudar e isso realmente é um diferencial. O, o real empenho que eu tenho dessa tropa, desse batalhão, que é realmente uma coisa incrível, o fato deles residirem aqui, para mim é muito positivo. Então, eu quero agradecer imensamente a todos vocês pela ajuda que vocês vêm me dando e pela dedicação dos policiais do batalhão, sobretudo. Beleza. Bom, vamos falar de números, comandante, né? Durante os últimos meses, a população da nossa região viveu aí assustada com a questão da criminalidade mesmo, que cresceu aí na nossa região. Como é que são os números hoje? Roubo de cargas, homicídios, muita prisão a gente está vendo aí na mídia local também. Parece que os números são bem positivos de janeiro para cá, né? Sim, então, nós temos hoje um sistema de metas no governo do estado. Esse sistema já foi implementado há alguns anos. E desde a implementação desse sistema de metas, eu realmente não me recordo de ter visto números tão positivos, não só aqui, mas no estado, de uma maneira geral. Os índices de criminalidade vêm caindo, são dados oficiais, qualquer um do povo pode acessar lá na página do ISP e verificar tudo isso que eu estou falando. Aqui, especificamente na nossa área, né, nos 5 municípios que o meu batalhão cobre, no semestre passado, o sistema de metas ele funciona por semestre, né? Nós somos avaliados num conjunto de 6 meses. Nos meus primeiros 6 meses, nós tivemos a felicidade de ser premiados. Nós conseguimos bater todos os indicadores do sistema de metas, que abrange letalidade violenta, roubo de rua, roubo de veículos. Então, nós ficamos dentro da meta do Estado em todos os indicadores. Ficamos em primeiro colocado das unidades do 4º CPA, que são as unidades que cobrem esse pedaço aqui, né, do interior do estado, São Gonçalo, Niterói, aquelas cidades em volta de Cabo Frio, Araruama. Se pegam 4 comandos, né, da Polícia Militar. Então nós ficamos em primeiro lugar. Estamos caminhando para novamente repetir isso no próximo semestre. É algo inédito. Para vocês terem uma ideia, o batalhão nunca permaneceu, desde a criação do sistema de metas, nunca permaneceu tanto tempo conseguindo bater as metas, porque elas são progressivas. Então há uma diminuição constante, o sistema visa um aprimoramento constante da segurança pública, e mesmo com isso nós estamos conseguindo bater. Você mencionou o roubo de carga. Para você ter uma ideia, no mês passado a nossa redução do roubo de carga em relação ao mesmo período do ano passado foi de mais de 70%. Então, assim, são números realmente muito bons, mas eu devo isso, sobretudo, à dedicação dos meus policiais. Lá no meu batalhão, eu tenho a felicidade de trabalhar com pessoas realmente que têm se empenhado muito, têm se dedicado muito para que esse resultado fosse alcançado. Beleza. A gente percebe também que houve uma diferença também no trato com os policiais por parte do governo do Estado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa postura do governo. Algumas mudanças ali na lógica de administrar as polícias, mas, sobretudo, o governador em si ele tem uma postura que me parece que deixa os policiais mais confiantes para o trabalho, para o exercício da profissão, para o combate à criminalidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa mudança de viés sobre isso. Então, eu estou na Polícia Militar... Ou é impressão minha, né? Não, eu estou na Polícia Militar há 24 anos já. Então, quando eu entrei na polícia, era o governador o Marcelo Alencar. Depois tivemos Garotinho, Rosinha, Sérgio Cabral, Pezão e agora o nosso governador Whitson. Eu tenho uma sensação assim, muito positiva, que o governador ele é muito
solícito à instituição, às demandas da instituição, tanto que ele elevou a instituição a categoria de secretaria, né? Hoje o comandante-geral ele é secretário de Estado, é secretário da Polícia Militar. Então, assim, só aí já é um gesto de elevar a instituição. O governador tem se mostrado muito solícito à causa dos policiais militares, às nossas mazelas, aos problemas que nós enfrentamos. Eu sempre digo que essa profissão nunca vai ser fácil. Ela, na sua essência, o policiamento ostensivo, ele é um serviço duro. Não tem como o policiamento ostensivo ser um serviço tranquilo. O policial vai trabalhar de madrugada, ele vai trabalhar na chuva, ele vai trabalhar no calor, ele vai ficar em pé num evento a noite toda, ele vai correr riscos reais e diários. Então, assim... Tem um alvo constante no peito, né? A profissão é dura, isso é fato. Agora, o apoio que esse policial vai receber, ele pode ser maior ou menor, a verdade é essa. Para essa profissão se tornar um pouco menos dura. A realidade dele ser um pouco menos cruel, vamos chamar assim. Então eu acho que assim, o governador tem se mostrado muito positivo nessa questão. Ele tem procurado, no meu entender, ser solícito às nossas demandas, como eu disse, procurar dar um amparo um pouco maior às polícias, não só a polícia militar, mas a polícia civil. Então, eu acho que com isso ele está colhendo já resultados muito positivos. Como eu disse, os números falam por si só. Então, um policial motivado, ele tende a trabalhar melhor, de uma maneira, ter um empenho melhor, a se sentir mais valorizado e dessa maneira apresentar um melhor resultado. Eu tenho sim uma visão muito positiva hoje do governo do Estado, o posicionamento do governo do Estado de uma maneira geral em relação à instituição. Os demais comandantes que antecederam o senhor sempre reclamaram bastante da falta de pessoal, né? Para fazer um policiamento melhor, precisaria de mais policiais. Como é que está esse déficit hoje? O próprio governador, em entrevistas, ele diz que precisa aumentar o quantitativo de policiais na tropa, ele fala em mais 12 mil nos próximos anos. Qual é o déficit hoje no 35º, que o senhor pudesse fazer um trabalho melhor ainda? O 35º Batalhão ele tem uma característica que nenhuma outra unidade que eu me recorde da Polícia Militar tem. Como nós sabemos aqui, quem reside nessa região, sabe que aqui teve um crescimento em função, né, do Comperge, um crescimento que eu acho que não tem paralelo em outra região do estado. Então, atrelado a isso, nós temos o problema de déficit efetivo, ele não é uma característica do 35º Batalhão. Ele é uma característica de todas as unidades da Polícia Militar. Eu acho que não deve ter nenhuma unidade hoje da instituição que tenha seu efetivo previsto completo. É uma característica da instituição. A instituição hoje tem um déficit efetivo. Mas, assim, não é falácia que a situação do 35º Batalhão ela é um pouco mais complexa por conta desse crescimento que a gente teve. A gente tem um efetivo previsto, hoje a gente tem um déficit em torno de 30% em relação ao efetivo previsto. Mas se a gente levar em consideração que esse efetivo previsto não era com a situação que nós temos hoje nessa região aqui, com a população, com a ocupação desordenada que nós temos hoje nessa região aqui, esse déficit se torna maior. Porque, como eu disse, os municípios vizinhos não têm essa realidade que nós temos aqui, de ter tido esse crescimento tão grande, de ter tido essa ocupação tão desordenada das regiões periféricas das cidades. Eu ia até emendar essa questão para uma leitura também do senhor na próxima pergunta. Para aqueles que não sabem, o 35º Batalhão abrange Silva Jardim, Rio Bonito, Itaboraí, Cachoeira e Itanguá. São cinco municípios. E a gente percebe nitidamente que Itaboraí acaba absorvendo quase toda essa atenção do policiamento, né?
Claro que os demais municípios não ficam esclarecidos, mas é muito nítido que Itaboraí acaba absorvendo. E como é que é administrar essa situação? Qual que é a questão de Itaboraí? Não é uma questão de privilégio, é uma questão puramente técnica. Necessidade, né? Porque Itaboraí, ela concentra 70%, dos 5 municípios, Itaboraí concentra 70% das nossas ocorrências. Então, não faria sentido a gente empregar o policiamento de maneira diferente. Nós temos que atacar o lugar que tem mais problema. Então, hoje, Tanguá se encontra, em relação à criminalidade, numa situação muito tranquila. Hoje nós temos índices muito bons em Tanguá. Eu queria ter mais efetivo para a cidade, obviamente, mas como eu disse, eu sofro de um problema de efetivo que é inerente à instituição. Mas já temos um saldo muito positivo na questão de equipamentos. Quando eu cheguei aqui, em janeiro, eu assumi o batalhão de um oficial que é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Tenente Coronel Jacques, que vinha realizando um trabalho muito bom. Os números dele foram tão bons quanto os meus, nos 6 meses que ele permaneceu à frente da unidade. E, no entanto, ele não tinha o equipamento que eu tenho hoje. Eu já recebi, nesse período que eu estou aqui, mais de 20 viaturas, recebi armamento, munição, colete. Então, as viaturas todas 0 quilômetros. Então, hoje, eu não tenho problema de equipamento no batalhão. Há 6 meses atrás, o batalhão tinha problema de equipamento. Faltava viatura, faltava armamento. Então, hoje eu não tenho esse problema. Então, um problema já foi solucionado. Hoje, o que eu poderia, assim, falar, se me perguntasse, o que poderia melhorar? Poderia melhorar a situação do efetivo. Mas eu também não posso reclamar, dizer que eu não estou feliz com o desempenho do batalhão. Estou muito feliz com o desempenho do batalhão. Os números, como eu disse, falam por si só. E aí entra aquela frase que eu sempre uso de fazer o melhor na condição que tem esperando melhorar para fazer melhor ainda, né, comandante? Eu acho assim, no funcionalismo público, eu acho que existem muitas pessoas que elas não ficam assim, se escorando nesse tipo de coisa, né? Querendo justificar a sua inoperância, a sua falta de aptidão no trabalho. Transferindo responsabilidade, dizendo que a culpa é porque eu não tenho meios, porque sempre se fica nesse discurso, mas em vez de se pegar os meios que se tem e trabalhar, fazer a sua parte. Eu sempre digo isso, você não está fazendo favor para ninguém trabalhar, o Estado que paga para isso. Então, eu acho que a gente tem que, independente das dificuldades que nós temos, o Estado do Rio tem muitas dificuldades, mas quem é funcionário público não pode se escorar nesse tipo de dificuldade para não trabalhar, não desempenhar um bom serviço dentro das suas limitações. Então é isso que eu procuro passar para os policiais, é isso que eles vêm fazendo, e a gente tem esse resultado em função disso. Agora, a gente sempre pode melhorar, né? Sempre há algo a se melhorar. Comandante, queria conversar um pouquinho com o senhor sobre tráfico, né? E também o uso de drogas, que acaba sendo uma situação muito complicada e que se agrava nas localidades interioranas, né? Sobretudo as localidades interioranas das nossas cidades que já são interioranas, né? Na roça propriamente dita aqui da nossa região, o tráfico e o consumo de drogas ele aumentou de maneira apavorante nos últimos anos. Não é culpa da polícia, por favor, não entenda dessa maneira, né? Mas é culpa de uma conjuntura social. A gente percebe que o combate à criminalidade e, sobretudo, ao tráfico de drogas, ele acaba dando mais mídia quando é feito na capital, e o interior ficou esquecido, e parece que o tráfico descobriu esse filão que é o negócio de vender drogas no interior, e a gente chega aí nas nossas cidades menores, Cibo Jardim, Tanguá, Rio Bonito, e no interior dessas localidades, dessas cidades, localidades anteriormente considerada roça, estrada de chão, onde só tinha lá um botequim, um barzinho lá que a galera tomava uma cachaça mesmo no fim de semana, e hoje esse consumo de álcool está sendo substituído pela cocaína, pela maconha,
Que tipo de leitura que o senhor faz disso? Ou eu estou equivocado nessa minha impressão? Assim, que a gente precisa eu não posso, fazer eu não tenho como lhe dizer o quanto aumentou, não tenho como quantificar isso. Sim. Mas existe essa percepção. Bem, o que eu tenho como percepção pela minha experiência de profissão, nesses anos todos que eu já estou na instituição, o fato é que o narcotráfico no Estado ele cresceu. Lugares, quem serviu nos anos 90 e está servindo como eu, e está servindo hoje, se você voltar a servir às vezes em determinada cidade que você serviu lá atrás, há 20 anos atrás, você voltar nessa cidade hoje, você vai ver que comunidades onde não existia tráfico, não existia criminalidade, hoje você vai chegar lá naquele local, existe tráfico, existem pessoas armadas ali vendendo droga. Eu fui criado em São Gonçalo, então assim, posso dar um exemplo, a percepção do meu bairro, onde eu fui criado num lugar pobre, mas não tinha violência, não tinha narcotráfico, não tinha nada disso, e hoje tem. Então, a gente tem uma percepção, uma coisa empírica, eu não sei, mas é notório isso, mas eu não posso te falar em números. E uma coisa assim, importante de a gente destacar é que o narcotráfico, ele é um crime, é ilegal, mas antes de tudo ele é um comércio. Então ele está sujeito. É um negócio. É um negócio. Eu falo, ele está sujeito. Ele vai expandir como todo e qualquer empresa. E ele está sujeito às regras de qualquer comércio. Oferta, demanda, tem que ter público consumidor. Então a tendência é que onde a gente haja uma concentração maior de pessoas, a gente haja uma maior venda de drogas, porque tem mais público. É uma questão assim fácil de a gente entender. Então a lógica é que nas cidades maiores você vai ter uma maior quantidade de drogas sendo vendida porque tem mais público. Uma cidade que tem milhões de pessoas igual ao Rio de Janeiro, você vai ter mais tráfico de drogas do que uma cidade como Itaboraí, simplesmente pelo fato de que lá moram milhões de pessoas. Qualquer coisa vende mais no Rio de Janeiro. Qualquer coisa vende mais no Rio de Janeiro, inclusive droga. Sim. Então assim, hoje no Rio de Janeiro, eu acho que o problema do narcotráfico tem que passar sobretudo pela educação das pessoas, por essas pessoas que hoje vivem em áreas conflagradas, elas têm oportunidades. Eu costumo dizer que um garoto hoje que vive num lugar como o Complexo Alemão, como Salgueiro, em São Gonçalo, ele não tem as referências que ele deveria ter da sociedade. Muitas vezes você vai pegar um garoto já na adolescência, dentro de um Complexo Alemão, e você vai conversar com ele, o garoto nunca foi numa praia, ele nunca conviveu com a sociedade de uma maneira mais aberta, ele não conhece outra realidade senão aquela ali de violência, de tráfico. Marginalizado mesmo, né? Marginalizado no sentido de margem, de né? estar afastado. De estar afastado da sociedade. Então assim, enquanto essas pessoas elas não tiverem oportunidade de conhecer outra realidade, de viver algo melhor, elas terem a opção de conviver com algo melhor do que toda aquela violência, aquele tráfico, aquela coisa ali, elas não vão ter nem como enxergar um futuro melhor para elas e assim criar uma perspectiva. Então, eu acho que, sobretudo, o problema do narcotráfico do Rio de Janeiro passa por um projeto de desenvolvimento social. Não adianta, eu costumo dizer que a Polícia Militar ela atua sobretudo sobre os efeitos do narcotráfico, ela não atua sobre as causas, não somos nós fazemos policiamento ostensivo, nós não atuamos no que causa aquilo ali. E o que causa aquilo ali? O que causa aquilo ali são essas pessoas que crescem à margem da sociedade, que elas não têm emprego, que elas não têm acesso devido à educação, elas não têm uma estrutura, começa na estrutura familiar, você vai ver que muitos desses garotos não sabem nem quem é o pai. Todavia, comandante, eu fico assim imaginando que talvez essa moçada que está na ponta nesse trabalho extensivo é quem tem a verdadeira leitura das necessidades, porque por vezes nós vamos decidindo
o que acontece fazendo a leitura, aqueles que estão encastelados em suas salas com ar refrigerado, cafezinho e muito conforto, né? E eu penso que realmente quem pode fazer uma leitura do que acontece é o pessoal que está na ponta, embora o trabalho da Polícia Militar seja esse da ostensividade, do combate, né? Eu penso que talvez agora a gente tem uma percepção diferente, mas talvez essa polícia militar não seja tão ouvida ao longo das últimas décadas sobre o que acontece lá na ponta. Por exemplo, uma realidade de Rio Bonito. O menino para ficar no bairro chamado Parque Andréia, o garoto para ficar com um radinho avisando que a polícia está chegando lá na passarela na LJ 124, o cara ganha R$1.000 por semana, ou por mês, melhor dizendo, é uma média aí de R$200, R$300 por semana. Sem precisar usar uniforme, sem precisar acordar cedo, com o patrão perturbando, com compromisso e tal, ele vai para ali do jeito que... E esse tipo de facilidade, com mais o desemprego, a necessidade, os problemas sociais que nós sabemos, acaba sendo um grande atrativo para a garotada, né? E eu sei que a Polícia Militar tem essa noção, mas por vezes aqueles que estão tomando decisões acima ignoram esses fatores, né? É uma leitura que eu tenho também. Se você quiser discordar, pode ficar muito à vontade. Eu penso que essa galera que está lá no front, trocando tiro, inclusive com a criminalidade, tem uma percepção muito mais assertiva do que esses que estão em seus gabinetes, então, com mais que tem formação, estudo, etc. Acho que essa sua afirmação ela passa um pouco por uma outra questão que nós abordamos aqui, que foi a questão do governador. Eu acho que um dos grandes diferenciais desse governo é o fato do governador sair do gabinete, né? E talvez por ele ter sido do judiciário, talvez ter sido militar, tenha convivido, ter uma percepção um pouco maior do político tradicional. Do político tradicional, da sociedade brasileira, todas as mazelas que a gente tem nessa sociedade. Talvez com isso ele esteja tendo assim, essa visão um pouco mais próxima da nossa realidade. O policial militar, a realidade dele, como eu falei, é muito dura, é inerente à profissão, mas nós temos algumas barreiras que nos próximos anos a sociedade brasileira vai ter que discutir. Passa muito pela nossa legislação. A grande vez, por exemplo, no Rio de Janeiro, antes de começar aqui eu estava conversando, no Rio de Janeiro a gente tem uma realidade aqui em alguns locais que ela se assemelha muito a uma guerra. Os policiais combatem pessoas portando armamentos de guerra, portando fuzis automáticos, portando granadas. O policial, por vezes, com um 38zinho. Não, nem isso eu digo. Hoje nós assim, estamos equipados, estamos com fuzis, usamos colete, mas assim, a nossa conduta, nós enfrentamos uma realidade de guerra. No entanto, a nossa legislação não é compatível com essa realidade. Eu acho que o policial ele não tem o devido amparo legal para esse enfrentamento. E assim, as leis são muito leves. Assim, uma pessoa que está portando um fuzil dentro de um espaço urbano, ameaçando a vida de milhares de pessoas. Só o fato de portar um fuzil está portando uma granada. Eu já penso que esse cara não está com boas intenções, né? Não, a pessoa está portando uma granada dentro do espaço urbano. E essa pessoa muitas vezes é presa e ela passa pouquíssimo tempo na cadeia. Você vai ver, recentemente eu despachei uma ocorrência em que o elemento que foi preso, já tinha sido preso 23 vezes. Então assim, e estava solto, não estava devendo cadeia. Na verdade, ele estava sendo preso novamente, sem estar devendo cadeia. Pô, como é que uma pessoa foi presa 23 vezes, ela está solta, entendeu? Então, essa é a realidade. E assim, não estou falando que o juiz fez algo irregular. É a lei que ele tem para julgar. Então, assim, nossas leis em alguns aspectos são muito brandas. Isso é fato. Isso não é achismo. Nossas leis, em alguns aspectos, elas são muito brandas. Nós temos um direito muito moderno.
é muito, assim, a nossa legislação é uma legislação muito robusta, muito moderna, mas principalmente para a realidade do Rio de Janeiro, em alguns aspectos ela é desconectada dessa ponta da linha, como você chamou. Ela talvez fosse muito boa para ser aplicada em outro local. Aqui no Rio de Janeiro, eu digo que a realidade é muito cruel com o policial e uma legislação muito branda. Ainda tem um outro problema, comandante, que é uma tentativa clara de parte da sociedade de criminalizar o policial diante de uma série de questões. Estamos no olho do furacão aí em relação à questão da morte de uma menina no Rio de Janeiro, a menina Ágata, e você percebe um desequilíbrio no noticiário, que se fala o tempo todo da morte da criança, tentando responsabilizar a polícia, e ao mesmo tempo acontece a morte de 2 policiais, né? Um que estava hospitalizado e o outro que estava em ação, e poucas manchetes, pouca preocupação, a gente não vê manifestação, a gente não vê movimento, camisa branca e tal, em prol desses trabalhadores que foram mortos no exercício da sua atividade. Eu costumo sempre dizer, esses trabalhadores, que o policial está ali trabalhando, né? Por vezes o cara acha que o trabalhador é só o pedreiro, o pintor, o bancário, né? o cobrador do ônibus, o frentista de posto de gasolina, mas o policial também é um trabalhador. Ele estava ali trabalhando como outra pessoa qualquer e foi morto no exercício da sua profissão. Deixa eu ver isso, comandante. Por vezes esse comportamento da sociedade acaba também sendo um fator também complicador. A mídia, sobretudo, tem um papel muito rasteiro, a meu ver, e acaba induzindo a sociedade a pensar dessa maneira. Olha assim, do senhor sobre isso. Eu tenho uma visão de que parte da mídia ela adota uma postura muito negativa em relação à polícia militar, mas não é a visão que a maior parte da sociedade tem sobre a polícia militar. Para quem não sabe, a polícia militar, a sua imensa maioria de ocorrências, elas não são ocorrências com prisão, com morte, então nem se fala. A maior parte das ocorrências da polícia militar são ocorrências assistenciais. Sim. São ocorrências em que a polícia militar está de fato ajudando o cidadão de alguma maneira. Então, essa propaganda de boca a boca das pessoas que são bem atendidas pela polícia militar, que são a sua imensa maioria, eu acho que funciona muito melhor do que qualquer imprensa, qualquer veículo da imprensa que fale negativamente da instituição. Nós temos nossas mazelas, como qualquer instituição tem, não é uma instituição perfeita, não existe instituição perfeita no mundo. Desvio de conduta existe em qualquer profissão. Mas de uma maneira geral, eu sempre falo que nós fazemos mais com menos. Não existe outra instituição no Estado que trabalhe tanto quanto a Polícia Militar. Nós temos, isso é fato, não é achismo, nós temos a escala mais apertada do Estado. Não existe outra instituição no Estado que trabalhe com uma escala igual a nossa. Então, como eu falo, contra fatos não há argumentos. Então, é simples assim, a Polícia Militar é uma instituição que trabalha muito pela população. E é composta de pessoas que vêm das camadas mais pobres da instituição. Então, também não podem falar que nós somos as pessoas que massacramos os pobres do Estado, porque nós somos os pobres do Estado. Eu costumo dizer que o policial militar, na sua grande maioria, é fato, não é composto de pessoas ricas, não é composto de uma elite do Estado, não, ela é composto das camadas mais pobres da sociedade. Uma das grandes oportunidades de ascensão social de qualquer país é a carreira militar. Então isso é inerente às instituições militares. A carreira militar está acessível a todos. Então as camadas é uma oportunidade de ascensão do pobre, né, na sociedade, a carreira militar. Então a instituição, a Polícia Militar, ela é um retrato dessa sociedade pobre brasileira. Então não adianta querer nos pintar como se nós estivéssemos
a parte dos menos favorecidos do Estado, que nós não estamos, nós fazemos parte deles, né? Então, eu acho que toda essa realidade perniciosa que existe contra a instituição por alguma parte de veículos de imprensa, ela não condiz com a realidade e não condiz, inclusive, com a maioria das pessoas dos órgãos de imprensa. Eu, assim, tive pouquíssimas vezes, nesses 24 anos, em que eu tive algum momento que eu me senti desprestigiado por algum órgão de imprensa. Na sua imensa maioria, eu digo que os repórteres são pessoas éticas, né? Mas como em toda profissão, como existe na minha instituição, existem pessoas ali que não têm um pingo de ética. Então, a gente também não pode rotular toda uma categoria por essas pessoas, né? E eu acho, assim, que nos últimos anos, também tenho essa sensação, também não é algo que eu posso te dizer em números, mas é uma sensação que a polícia também, ela está começando, uns anos para cá, a ter uma relação melhor com as pessoas. Eu acho que, em função daqueles anos de regime militar, a polícia militar ficou muito rotulada como um órgão repressor, sobretudo em várias instituições de ensino. Isso foi muito difundido, como se a polícia militar fosse um demônio da sociedade. E não é fato, isso não é uma verdade, não tem como ser. O Barack Obama, ele tem um discurso dele que fez muito sucesso, que ele falou, né, que as pessoas, se você tem justiça, se você tem educação, se você tem liberdade, tudo isso é graças aos militares, né, antes de tudo, sobretudo. Porque se você não tiver os militares em qualquer sociedade, você não tem a garantia para o juiz julgar, para o professor lecionar, para o hospital funcionar. Quando a ONU faz qualquer processo de pacificação, não sei se vocês sabem, quando a ONU chega lá para fazer a pacificação de alguma zona de conflito, a primeira coisa que ela institui, o primeiro órgão que ela institui é a polícia, uma polícia ostensiva, porque sem polícia ostensiva você não tem mais nada. Então a polícia ostensiva está na origem de uma sociedade minimamente organizada. Então, se você não tiver uma polícia ostensiva eficaz, você não tem mais nada, você não consegue ter mais nada. Então, não tem como a polícia ostensiva ser inimiga da sociedade. Se a polícia ostensiva fosse inimiga da sociedade, a gente não estaria aqui hoje, dando essa entrevista. Bom, eu quero destacar para os amigos que a gente já vai caminhando para o final do nosso papo aqui, porque já estamos atrasando o comandante para o próximo compromisso dele. E lembrar que o nosso programa Entrevista e o nosso canal Conleste Notícias tem aí como parceiros a CDL de Itanguá, a Connect Internet, Chapela Modas, Bar do Playboy, Estúdio Imagem e Ação e Pestana Info. E antes de liberar o senhor, comandante, já agradecendo aqui mais uma vez a sua presença conosco, eu queria que o senhor falasse, a gente falou sobre a sociedade em si, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel das famílias também, que eu acho que talvez seja o grande parceiro desse combate à criminalidade como um todo, desse olhar, né? Ontem no meu programa na rádio eu falava: papai e mamãe, abracem seu filho, beija, dá um cheiro no cangote, porque se tiver alguma coisa errada ali, tu vai perceber um cheiro diferente, né? Tu vai perceber ali um aroma diferente daquele que você sempre percebeu no seu filho, na sua filha, mesmo que seja aquele garotão barbudo, já grandão, dizendo que é dono do nariz, mas abraça, cheira, conversa, perceba essa realidade. E por vezes a gente percebe que, por conta desse aparelhinho aqui e algumas outras questões, as famílias estão muito distantes, né? Qual o papel da família nesse papel de parceria, não de combate à segurança pública, mas de prevenção a essa questão que os jovens não sejam vítimas aí dos aliciadores, dos traficantes? Meu pai tinha
pensamento assim, muito bacana que ele dizia: seja o pai do seu filho antes que um traficante o adote. O papai sempre usava esse... Toda vez que ele puxava a minha orelha por conta de alguma questão que ele não vai, não pode, ele dizia isso no final. Como é que o senhor vê isso, comandante? Assim, isso é fato também. A primeira célula que nós temos na sociedade é a família. Então, a sociedade é composta de vários grupos e o núcleo básico dessa sociedade é a família. E, assim, isso nos últimos anos, a gente vai encontrar um monte de texto falando sobre isso. Essa questão da família tem se perdido muito. Eu tive a felicidade de crescer numa família extremamente estruturada, uma família muito boa, assim, pais com uma referência muito grande para mim. Meu pai, eu não tenho militares na família, eu sou o único, não tenho policiais na minha família. Meu sogro é policial, mas assim, na família do meu pai, da minha mãe, não tem. Mas meu pai, ele sempre foi assim, ele sempre teve uma admiração muito grande pela carreira militar. E eu costumo dizer que o meu pai nunca me ensinou algo que fosse errado na vida. Então, isso eu larguei lá na frente de grande parte da sociedade por conta disso. E não é uma realidade da nossa sociedade. Hoje, a gente, se você tiver a oportunidade de conviver com a sociedade de uma maneira mais intensa, como na polícia a gente convive, você vai ver que é uma realidade muito grande, a desestruturação familiar. Hoje você entra numa comunidade, você vai ver garotos de 6 anos que eles são criados realmente assim, à sorte de tudo, não tem referência nenhuma, muitos deles não tem referência nenhuma. Então, assim, um garoto que não tem referência nenhuma, não tem uma mãe para olhar por ele, não tem um pai para olhar por ele, não tem nenhum adulto que dê um mínimo direcionamento para ele, ele conta todos os dias com a sorte. Então, assim, ali onde ele tem a criminalidade tão próxima e não tem uma família como referência, a chance da vida dele não caminhar por um caminho bom é muito grande. Então, eu acho que, como eu falei antes, assim, a primeira coisa que a gente tinha que buscar na sociedade era uma estruturação familiar. Na área do meu batalhão, o maior índice de ocorrências que nós temos, o maior número de ocorrências que nós temos é violência doméstica. E foi lançado um programa, que coisa, no governo, assim, virou um programa da instituição, da Secretaria de Polícia Militar, que é a Patrulha Maria da Penha, que visa combater a violência doméstica. Esse programa, ele trabalha em cima da reincidência, para diminuir essa reincidência, que isso afeta diretamente aquele núcleo familiar, essa violência. E essa criança que nasce e cresce nesse meio acaba ela não tendo uma referência negativa. Naturalizando esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento. Não tem uma referência familiar forte, boa, positiva. Então, assim, a polícia lançou esse programa, nós estamos trabalhando em cima da reincidência, visando diminuir essa reincidência, sobretudo para atuar diretamente nesse tipo de ocorrência, diminuindo esse tipo de ocorrência, proporcionando a essas crianças que crescem naquele ambiente familiar ali, um ambiente um pouco mais saudável. Então é uma maneira que a Polícia Militar está atuando na ponta da linha da segurança pública, mas que vai implicar lá, não nos efeitos, mas nas causas desse problema. Então eu acho que é muito positivo, eu acho que é algo que o Estado tem que, dentro da sua condição, buscar sempre, da maneira que lhe convir, que lhe for da sua competência, buscar uma estruturação melhor na família, que isso vai impactar na toda a sociedade. Perfeito. Minha gente, recebemos aqui hoje o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
Marcelo Guimarães, num papo aqui conosco sobre segurança pública, né? De uma maneira muito reflexiva, pensando aí na questão da polícia, dessa entrega da segurança e como que a sociedade também pode, deve e tem reagido ao trabalho da polícia de maneira geral. Eu penso que esse assunto de segurança pública, comandante, é um tema que, para esgotarmos ele, precisaríamos ficar aqui até meia-noite conversando, né? Então eu espero ser essa a primeira de uma série de entrevistas e de encontros nossos aqui para falarmos desse assunto, porque noticiarmos a segurança da maneira como nós fizemos aqui hoje, raramente a gente encontra por aí, né? Geralmente é naquele varejo, com a percepção do senso comum, criminalizando a polícia, responsabilizando pessoas, quando na verdade todos nós estamos inseridos nesse processo e cada um tem uma parcelinha de responsabilidade e de culpa do que acontece no que está diante de nós, nesse cenário que está posto no estado do Rio de Janeiro e no país como um todo. Eu queria abrir o espaço para o senhor se despedir dos nossos amigos que estão nos acompanhando. O programa vai ficar disponível aí na nossa página do Com Leste Notícias. No início a gente teve um probleminha no som aqui, um minutinho ali sem som, mas depois avançou bem, com tranquilidade. E a palavra é sua, comandante. Muito obrigado pela sua visita aqui hoje. Bem, queria agradecer, antes de mais nada, a vocês pela oportunidade de vir aqui falar, agradecer a todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir depois na versão gravada. Eu, assim, sempre falo, onde eu vou, da minha felicidade de estar servindo aqui, de estar trabalhando nessa área, comandando esse batalhão. Eu, nesses meus 24 anos que eu tenho já de serviço na instituição, eu nunca me senti tão realizado como estou me sentindo nessa função que eu estou exercendo agora. Realmente aqui é um lugar muito diferenciado, as pessoas aqui têm uma relação com a polícia militar muito positiva. Então quero agradecer a vocês, sobretudo à população. Muito obrigado pela confiança, pela ajuda que vocês têm nos dado. E assim, estou à disposição, como eu sempre falo. Meu batalhão lá tem as portas abertas, meu gabinete tem as portas abertas. Quem precisar falar qualquer coisa comigo, não precisa marcar, é só ir me procurar, que eu estou à disposição de todos. Estou lá para servi-los da melhor maneira possível, dentro das minhas limitações. Muito obrigado. Comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar, Marcelo Guimarães. E o assunto segurança pública continua no próximo entrevista nossa aqui, sexta-feira, né, Juan? Sexta-feira a gente recebe aqui o comandante do 4º CPA. É isso, Juan? O nome dele? Coronel Marcelo Rocha. Coronel Marcelo Rocha vai estar conversando aqui também nessa pauta de segurança pública, nessa percepção que nós estamos aqui tratando, e você já é nosso convidado. O programa fica gravado aí no nosso canal, daqui a pouco eu subo também para o nosso canal no YouTube, e agradeço os amigos aí que estão ligados sempre na nossa programação. Obrigado, comandante. Muito obrigado. Papai do Céu abençoe aí o seu trabalho sempre. Valeu, gente. Amém. Abraço grande. Tudo de bom. Obrigado.